Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Olha só, gente. Eu tenho esse livrinho aqui, pequenininho, resumindo o livro Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Bacana. Esse vídeo, vou te mostrar que os 7 hábitos das pessoas mais eficazes têm tremendo resultado na vida de uma pessoa. Steve Covey. É um americano, né? Morava em Utah. Esse camarada era mormon. Nossa, muito bacana, palestrante, fez muito sucesso, um escritor muito bacana. Gente, esses 7 hábitos das pessoas mais eficazes bateu recorde de venda, ele palestrou no mundo todo sobre isso. Ele começa a falar sobre a definição dos hábitos, né? O conhecimento é o paradigma teórico, o fazer e o porquê. A habilidade é como fazer e o desejo é a motivação, o querer fazer. Olha só, a palavra eficaz e eficiente. Vamos só para entender o título. Eficaz é uma pessoa que vai direto ao ponto, é uma pessoa que resolve, é uma pessoa que vai ali rápido, né? Eficiente, ele também resolve, mas ele vai usar a ferramenta. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Se um funcionário chega na loja bem cedo ali, de qualquer loja, e a loja tivesse alagada, cheia de água, um funcionário eficiente, ele corria, pegava pano, balde, rodo, ia enxugar, deixar tudo sequinho, depois ele ia atrás ali do que aconteceu com aquele vazamento, depois ele ia lá resolver. O eficaz, se ele entrasse nessa loja com água, ele ia diretamente no vazamento e ia fechar esse vazamento. Então ele ia direto no problema. Então aqui já começa com esse conceito para você entender o que é, tá? Vamos lá, olha só. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes tratam precisamente desse novo nível de raciocínio. Na época ele falava assim, né? É uma abordagem à eficácia pessoal e interpessoal, centrada em princípios, baseado no caráter e que tem lugar de dentro para fora. Muito bacana isso. Quando ele fala aqui, ó, a definição dos hábitos, tá, do conhecimento, que fazer e o porquê, a habilidade, como fazer, e o desejo de querer fazer, isso aqui ele está falando de competência. Vamos lá, vou te ensinar bacana sobre esse conceito. Sempre eu falo aqui para você, ter um caderno, uma caneta na mão, para você poder estar anotando os princípios, os conceitos que eu te ensino aqui nos vídeos, né? Se você me segue nas outras plataformas, eu super indico você estar anotando alguma coisa. Aqui, nesse princípio dos 7 hábitos que ele vai iniciar, falar, é de competência. Vamos lá, competência. Um médico, cirurgião, um cardiologista que faz operação de transplante de coração. Aquele camarada ali, ele passou primeiro buscando o quê? O conhecimento, o que fazer, tá? Então, aquele conhecimento dele, ele foi para a faculdade, fez muito estudo, estudou muito livro, muitas pesquisas, tá? Aquele camarada, primeiro, adquiriu muita competência em termos de conhecimento. Depois, em segundo lugar, o pilar da competência ali, ele foi a habilidade, ele foi treinar, ele foi para o hospital, foi treinar devagarzinho, não saiu arrancando o coração logo, transplantando não. Foi vendo outro médico experiente fazer, foi aprendendo e foi fazendo aos poucos. Isso ele criou na prática, ali praticando, repetindo, praticando, ele vai criar habilidade. Depois dessa habilidade aí, ele tem atitude aqui, o querer fazer. Então a atitude dele, eu quero fazer isso, eu quero ser um médico, eu vou fazer isso, tá? Vamos lá. Isso serve para quê? Para tudo na vida. Um piloto de avião, de helicóptero, conhecimento, depois habilidade, depois atitude. Vou querer pilotar um avião? Vou querer fazer isso? E tudo na vida que você, qualquer profissão, ele vai ter esses 3 pilares para desenvolver a competência. Quanto mais conhecimento especializado ali, quanto mais habilidade especializada e quanto mais querer fazer aquilo, mais ele vai fazer dinheiro, né? Então, todas as áreas, todas as profissões, um eletricista, um encanador, um pintor, qualquer área que você pensar na tua vida, tem esses 3 pilares. Quando a pessoa é extremamente competente, ele tem isso muito dentro dele. Olha só. Eu super indico você estar comprando esse livro. Se você me diz aí se você já leu Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu li
Eu li, gente, muito jovem. Eu li quando eu tinha ali meus 17, 16, 17 anos. Eu li esse livro, tá? Um livro muito fez uma diferença gigantesca na minha vida, né? Aqui, ó, mais na frente, a definição de eficaz. Ele vai falar exatamente o que eu falei. É aquela pessoa que faz o que tem que ser feito, né? Vamos ver. O primeiro hábito, aqui, ó, fiz uma colinha. O primeiro hábito, seja proativo. Seja proativo. Esse é o primeiro hábito das pessoas bastante eficazes. O que é que seria proativo? Uma pessoa, tá, que tem alta responsabilidade. Ele é responsável por ele sabe que ele que tem que fazer a diferença na vida dele. Não é ninguém, gente. É ele. Não é governo, não é parente, não é amigo, não é nada. É exatamente ele que tem que fazer a diferença na vida dele. Essa palavra proativa é um pouco antiga, né, gente? Ali eu aprendi ela com 18 anos, quando eu vi proatividade, seja proativo. As pessoas preenchiam o currículo nas entrevistas, lembra? Alguém lembra disso? Eu sou proativo. Proativo é, antes de ser proativo, você faz o que tem que ser feito, né? Você antecipa a ação. Você não precisa de ninguém te mandar, você é proativo. Aí, muito interessante. Gente, olha só, mais na frente aqui no livro tem uma coisa bem interessante que eu li, deixa eu ver se eu acho aqui para você, sobre a independência, sobre os hábitos aqui, ó. Eu vou pegar aqui para você ver. Esse livro, ele já tem bastante tempo. Eu não lembro quanto tempo esse livro já foi escrito, tá? Mas ele tem um conceito bem antigo já, que está rodando aqui, a definição de metas. Ah, tá. Esse aqui, ó, sobre as metas, né? As metas também, ali, muito jovem, eu entendi meta de curto prazo, meta de médio prazo, de longo prazo, onde definir. A meta é você escrever um desejo que você quer alcançar com data, tá? Isso é meta. Se não tiver a data, não tem sonho, né? É só um sonho, não tem meta, é só um sonho. Então você tem que escrever ali a data, tá? Muito importante você ter isso na sua mente sobre a meta. Vamos lá. Ó, Albert Einstein disse uma coisa bem interessante aqui. Ele escreveu: os problemas significativos com os quais nos deparamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estamos quando os criamos. Então, nenhum ser humano consegue resolver um problema no mesmo nível que ele criou aquele problema, tá? Você lembra na aula de química, de matemática, que você estava na escola, que o professor passava uma questão, ele ensinava ali e passava uma questão e criava aquele problema, mas você tinha que estar no nível mais alto para poder resolver aquele problema. Se você na vida não tiver no nível mais alto para resolver os seus problemas, tu não consegue, teus problemas vão ficar aí. Quer ver uma coisa? Problemas financeiros, problema de relacionamento, qualquer outro tipo de problema que você estiver enfrentando na vida, provavelmente você está no mesmo nível. Eu lembro, gente, que eu sou dislexo, né? Fui criado ali por parente, por irmã, tia. Só ia de férias na casa dos meus pais, que moravam no interior, e eu tinha um problema seríssimo de aprendizado. O que é que eu fazia? Eu fazia estratégia. Meu cérebro sempre foi muito inteligente. Como eu sou dislexo, eu acho que eu desenvolvi essa inteligência mais aprimorada. O nosso cérebro, ele faz isso, tá? Ele faz com que você use o teu melhor para resolver os problemas quando você tem ali uma dificuldade. O que eu fazia? Como eu não aprendia química, direito, matemática, física, não tinha condição de aprender de forma nenhuma, o que é que eu fazia? Eu ajudava os professores a carregar a bolsa, eu apagava o quadro, eu sentava na frente, ficava comportadinho, eu ajudava os professores de todas as maneiras. Lembra que no meu tempo os professores eram bem rígidos. Eu quase pego aquela fase onde as professoras elas batiam com palmatória, gente. Ainda escutei algumas pessoas ali naquelas aulas de reforço, né? Tinha umas professoras antigas ali que batia nas crianças de palmatória na mão, que absurdo, né? Então, aqui você só consegue resolver um problema na tua vida se você subir de nível. E eu subia de nível resolvendo meus problemas dessa forma. Olha que a estratégia que eu usava. Era exatamente assim.
Então, o primeiro hábito, seja proativo, é seja responsável por sua vida, né? Você tem que ter essa responsabilidade para ter resultado na tua vida, em tudo. Você não precisa estar dependendo de nada, de governo, nem de pessoa. O jogo é contigo e contigo. O segundo, comece com um objetivo na mente. Isso aqui é muito importante. Sempre eu falo para as pessoas, você tem que ter uma visão para onde você está indo, um objetivo muito claro para onde você, o que você quer alcançar na tua vida. Se você não tiver esse objetivo, tu fica perdido. Imagina tu sair de uma cidade, eu vou para tal cidade, mas você não sabe que cidade é. Lembra da Alice ali na encruzilhada? E parou em frente à encruzilhada e ficou pensando, agora, falou até alto, e agora para onde eu vou? E o gato aparece. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. É assim, as pessoas, elas não sabem para onde elas estão indo. Então, a pessoa aqui que realmente tem hábito de pessoas altamente eficazes, ela realmente tem um objetivo bem traçado na vida. O terceiro, faça primeiro o mais importante. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui fala sobre o tempo, né? Gente, eu sempre falo, o nosso corpo e a nossa mente é um ativo poderosíssimo para a nossa vida, para a gente fazer dinheiro. É a nossa saúde, é o nosso corpo e nossa mente. Por isso que nós temos que tratar o nosso corpo com o melhor. Eu vejo pessoas tendo Ferrari, Lamborghini, coloca no melhores lavação de carro, nas melhores oficinas, para no posto, bota a melhor gasolina, mas com o corpo dela não cuida. Olha, não faz sentido isso, né? Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? O nosso corpo a gente tem que cuidar muito bem cuidado, alimentação, sono, tá? Exercício físico. E o tempo é o segundo maior recurso. E isso é o tempo, é o teu tempo. Tuas 24 horas e as 24 horas do Elon Musk, de qualquer outra pessoa, é a mesma. Só que as pessoas ricas, elas sabem usar o tempo delas, elas sabem alavancar os tempos delas. Como é que ela alavanca, Haroldo, uma pessoa rica? Ela compra tempo de outras pessoas. As outras pessoas vendem para ela o tempo, o CLT, né? Então, ela monta uma empresa e compra 10 tempos de uma pessoa, 20 tempos de mais pessoas, vai comprando tempo, que é as horas que as pessoas trabalham na empresa. As pessoas pensam que estão na empresa vendendo o serviço dela, mas elas estão vendendo tempo, gente. Você está vendendo, se você é CLT, o melhor do melhor de você. Aqui nos meus perfis, no meu canal, eu te ensino a ser uma pessoa capaz, tá, de gerenciar, de gerir tua vida através da prosperidade. Eu falo prosperidade porque prosperidade é riqueza, espiritualidade, é dinheiro também, né? Relacionamento, é tudo. Vamos ver. 4. Pense ganha-ganha. É exatamente isso. Quando você tem um pensamento de ganha-ganha, aí o jogo é totalmente diferente. Eu vejo muitos vendedores, tá, que vão vender coisa para as pessoas e elas estão pensando somente nelas. Elas estão pensando completamente só elas ganharem lucro. Não estão pensando nada com o do cliente. Principalmente, eu fui para o mundo dos corretores de imóveis muito jovem, 26 anos. Eu já era empresário, tinha empresa de construção civil, construía condomínio fechado, metalúrgica, uma série de coisas. E eu vi o mundo do corretor, aquele cara que só queria ganhar comissão, não estava nem aí para o cliente. Eu sempre ajudei todos os meus clientes, por isso que eu tenho uma carteira de investidor. Os caras confiam em mim. Quando eu digo compra, investe nisso, o cara investe, nem pesquisa, porque eles confiam, já fizeram tanto negócio que eles ganham dinheiro comigo, que eles falaram, Haroldo, eles me ligam, eles me chamam de Uchoa, né? Uchoa, rapaz, tem algum negócio bom para a gente ganhar dinheiro aí? Então, eu tenho muitos investidores aqui do Mato Grosso, sou do Mato Grosso, mas morei no norte muito tempo. De São Paulo eu tenho muitos donos de indústria, de fábrica de tinta, fábrica de torneira, fábrica de uma série de coisas lá em São Paulo, e eles investem aqui em Santa Catarina. Por quê? Porque eu ganha-ganha, eu quero ganhar, mas o meu cliente quer ganhar. Eu preocupo muito nele ganhar primeiro do que eu. Se ele ganha, eu vou ganhar muito e vai ser recorrente. Aquele cliente não é só um cliente, tá? Então, eu penso muito nessa forma também do segundo hábito. E o quinto, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Isso, porque isso é comunicação, gente. Esse hábito aqui diz muito sobre ouvir.
Ouvir, gente, é um verbo. Ouvir não é somente um subjetivo, acho que é subjetivo ouvir, né? Não é somente... Você pode escutar, ó, algum barulhozinho, alguma criança, algum motor, alguma coisa funcionando, os carros, as motos, isso é ouvir. Mas escutar é prestar atenção. Então, quando você escuta, aí você desenvolve uma ideia com aquela pessoa. O bom vendedor, eu digo, o bom corretor de imóvel, o bom vendedor, ele primeiro tem que compreender e ele vai fazer as perguntas ali para compreender. Então, o senhor está dizendo que quer isso, é isso que o senhor está dizendo? E a pessoa, se for aquilo, ele vai confirmar, senão ele vai reformular de novo o questionamento dele. Nesse processo, primeiro compreender e depois ser compreendido, é a comunicação de duas mãos. É super importante esse hábito de você primeiro escutar muito, né? Tentar escutar, entender o que está sendo falado ali. Tem vendedor que fala muito, fala feito uma arara, né? Gente, isso é a coisa mais chata do mundo. Aquela pessoa que fala. Você tem que primeiro, ou você faz uma pergunta aberta, inteligente, uma pergunta que aquela pessoa não vai responder só com um porquê, ou com sim, ou com não, mas vai colocar o ponto de vista dela, o desejo dela. Então aquela pergunta ali que você faz, vai buscar trazer essa escuta, né? É uma ferramenta escutativa. E o sexto, Haroldo? O sexto, vamos lá. Eu olho para o meu relógio, gente, que ele espelha aqui a câmera do telefone. Aqui o sexto, crie sinergia, trabalhe em equipe. Essa sinergia aqui, ó, aprendi também muito jovem com esse conceito de sinergia, tá? A sinergia é a energia em grupo de pessoas. Quando você tem grupos de pessoas, tá? Napoleão Hill falava isso também. As mentes, como é que ele chamava, gente? As mentes que traziam transmutação, né? Onde as pessoas traziam energia, grupo de pessoas com ideias. Então essa energia aqui está falando de pessoas também. Tá? Se você souber fazer um bom network, ser uma pessoa interessante, né? Não interesseira, que a maioria das pessoas são interesseiras, mas eu diria que você fosse uma pessoa interessante, com assuntos interessantes, onde você vai se aproximar de pessoas ali para elas gostarem de você. As pessoas falam assim, Haroldo, é muito difícil ser corretor de imóvel. Eu acho a coisa mais simples, principalmente no mundo dos investidores, né? Na minha academia que eu treino, tem muita gente rica, muitos milionários lá, né? Na academia. E eu consegui vender alguns imóveis de alto padrão lá dentro. Mas não foi assim no dia que eu cheguei. Foi desenvolvendo amizade, construindo uma amizade com as pessoas lá. Depois, com o tempo, elas sabem que eu sou corretor. Depois de tomar um vinho com eles, comer um queijo, dar uma boa gargalhada, com o tempo desenvolver essa amizade, tá? E o sétimo, Haroldo? O sétimo, eu digo que é um dos mais importantes hábitos das pessoas realmente eficazes, tá? Afine o instrumento. Me lembro como fosse hoje, quando eu li isso aqui, afine o instrumento. Era muito jovenzinho, li muito, gente, li muitos livros, me preparei muito. É tanto que quando eu tinha ali, que eu fui ser missionário, né? Dos 17 aos 19 anos, eu fui missionário de uma igreja por 2 anos no Rio de Janeiro. Fui para Madureira, Santa Cruz, eu fui ali para Campo Grande, toda aquela região do Rio de Janeiro. E ali eu desenvolvi, gente, uma mentalidade muito forte sobre conhecimento, sobre riqueza, sobre prosperidade e sobre desenvolvimento. Ali eu desenvolvi. Eu vi pessoas de todos os tipos, conversava, ajudava com pessoas pobres, humildes. Eu vi tudo ali naquela região. Imagina, vi também muito perigo, né? Naquele tempo, em 1980, eu fiz de 84 a 86. Era muito jovenzinho ali. Naquele tempo ali foi sufoco. Passei sufoco naquela região ali, naqueles trem. Era a linha final para Santa Cruz, né? Então era bem perigoso também. Mas eu aprendi que, aqui ó, afine o instrumento é uma das coisas mais importantes que tem na vida de um ser humano. Por exemplo, nós estudávamos muito as escrituras, né, de 2 a 3 horas por dia. Eu aprendi muito sobre a Bíblia, tudo. Eu aprendi muita coisa ali, basicamente a base da minha vida foi ali
naquela região ali estudando. Quando eu cheguei, eu sabia, né, que eu ia ser milionário, porque eu sabia que Deus existia também, eu sabia que Ele era dono de toda a prata, de toda a riqueza, de todo o ouro do universo. Então eu disse, ficou fácil aqui, vou ficar rico. É tanto que quando eu vou para o Pará e vou ser comprador de ouro ali naqueles garimpos perto de Itaituba, eu comprei ouro por 5 anos, gente. 19 anos eu fui para lá, fiquei até quase perto dos meus 25 anos, né? 24 anos. Completando meus 25 anos, eu fiquei naquela região como comprador de ouro. Fiquei milionário aos 21 anos de idade. Aqui, afine seus instrumentos, é exatamente isso. É você estar constantemente aprendendo. Aprendendo. Até hoje, gente, eu estudo muito. Tem minha hora de estudo todos os dias. Livros, material, um podcast, um curso, fiz diversos cursos, criei várias habilidades na minha vida, sou psicanalista, sou palestrante profissional, tá? Sou profile, especialista no DISC. Aqui você vai afinar o teu instrumento, cuidando do teu corpo, né? Do teu físico, do teu mental, do teu emocional, da tua espiritualidade. É de todo esse conjunto aqui, tá certo? Então, nesse vídeo, eu te entreguei os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Tem um livro, né? Esse manualzinho, acho que esse não vende mais, esse manualzinho, que esse livrinho aqui. Eu adoro esse livrinho, tá? É muito bacana esse meu livrinho, que ele está resumido os 7 hábitos das pessoas bem eficazes, tá? Você vai adorar se você leu. Me diga aqui se você leu esse livro. Eu vou dizer novamente, seja proativo, comece com o objetivo na mente, faça primeiro o mais importante, sempre o mais importante. O teu tempo é muito valioso. O que é mais importante? É ler, estudar, cuidar do corpo, fazer o que tem que ser feito todos os dias. Isso é produtividade. Pense no ganha-ganha, você ganha, outra pessoa ganha. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido, comunicação. Crie sinergia com pessoas, né? E você só cresce se estiver cercado de pessoas também com ideia, com inteligência, ambientes bons, pessoas boas, isso faz você crescer na vida. Afine os instrumentos, né? Seja todo tempo, cresça ali nessa questão de desenvolvimento físico, mental, emocional, espiritual. Gostou do vídeo? Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, já compartilha ali com um amigo. O vídeo ficou bacana, gente, eu gostei, eu queria entregar o melhor para vocês sobre esses 7 hábitos, tá? Comenta aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal, tá? E me segue aí. Grande abraço.